Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Contragolpe. No vídeo de hoje a gente vai responder as perguntas de vocês. Isso aqui é um contragolpe, responde. E se ainda quer participar desse quadro, não tem problema, aproveite, coloque aqui nos comentários a hashtag Contragolpe responde e faça sua pergunta sobre MMA ou qualquer esporte de combate, preferencialmente MMA, que fica mais tranquilo pra gente, que a gente vai selecionar as melhores perguntas e vai acabar respondendo aqui pra vocês. E vamos responder a pergunta do Henrique Petz. Ele perguntou se todas as comissões atléticas aderirem ao limite de reidratação. Quais os resultados disso na vida dos lutadores? Cara, na vida dos lutadores, você tá falando da saúde deles ou na vida profissional deles? Porque tem aspectos diferentes nisso aí, né? Eu acho que na saúde do lutador, ele vai ter muito ganho. Eu acho que as desidratações o limite da desidratação que ele está falando aí, ou banir desidratação, são algumas regras que estão sendo aplicadas em testes por algumas comissões atléticas, né, de você não poder reidratar nunca, ou de você só poder perder até 10% da sua massa corporal de água, e você tem que reidratar isso para a luta. Então, esses limites e essas faixas que estão entrando ali, eu acho que isso garante uma qualidade de vida e uma vida mais longa para esses lutadores, porque a desidratação, no nível que é feito hoje, do cara entrar carregado, de quase morrer, e de gente que inclusive já morreu, é muito preocupante, é um problema grave que a gente tem dentro do esporte. Então, eu acho que do ponto de vista da saúde dos atletas, vai melhorar. Lembrando que a Comissão Atlética da Califórnia, que é a pioneira nisso que a gente tem nos Estados Unidos. Para quem não lembra, no evento que o Borrachinha enfrentou o Romero, eles fizeram inclusive várias constatações interessantes lá, né? Atletas que acabaram não conseguindo fazer o reganho, né? Na verdade, o que o cara ele reidrata, e quando ele reidrata, ele recuperou mais do que 10% do peso que estava no contrato dele para lutar naquela categoria. E muitos deles passaram, né? Desses 10%, alguns... Metade dos atletas. Inclusive, alguns pra caramba. O Borrachinha e o Romero ficaram na beira ali, muito perto de não conseguir. Eles, na época, fizeram uma recomendação, né? Falando que, olha, a gente não recomenda que você perca mais de 10%, blá, 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 reidrate mais de 10%. E a gente até chegou a comentar que, olha, fazer uma recomendação não vai adiantar nada, né? A gente sabe que o atleta não vai levar isso em consideração, ele tá cagando pra recomendação. E a Comissão Atlética, a gente fez um vídeo falando sobre isso, o André vai colocar aqui no card pra vocês, que eles, na verdade, definiram agora, né? Se eu não me engano, acho que vai ser 15%, eles colocaram como uma limitação, né? Aí você pode perguntar, mas não é melhor 10%? Cara, não dá pra gente chegar e já jogar uma imposição muito forte, como a gente deixou claro no vídeo. Primeiro que você coloca uma imposição tão forte que leva até o UFC ficar com medo de fazer um evento lá, porque, cara, se meus atletas, no evento que fizeram aí daquela vez, você me falou que a maioria deles não conseguiu bater essa porcentagem, pra que eu vou pra aí? Eu vou perder muita luta. Então, eu acho que é inteligente isso. Bota uma porcentagem maior, que é onde os atletas conseguem manter ali, e aos poucos, se outras comissões atléticas começarem a aderir, a gente vai diminuindo com o tempo, né? Os dados que a gente tem desse evento aí, se o limite fosse 10%, metade dos atletas não conseguiriam fazer. Se o limite fosse 15%, eu acho que 2 atletas não conseguiriam fazer. Então, é razoável que você comece por aí e depois vá dando uma apertada, né? Agora, do ponto de vista do evento, a gente teria um grande problema. Primeiro, lutas caindo em cima da hora, né? O atleta é pesado lá no dia da luta. Não, você recuperou mais do que tantos por cento. Você vai fazer o quê? Tirar um pedaço da perna do cara? Não vai. Então, o cara não vai poder lutar. Você até tá entrando sem ter reidratado o suficiente, ou seja, mais fraco, sendo nocauteado de forma mais fácil, o que prejudica a saúde dele ainda mais. Então, você teria que ter um tempo de adaptação. Muito atleta migrando de categoria porque não quer arriscar fazer essa desidratação. E um outro ajuste possível seria novas categorias de classe, de peso, né? A gente tem aprovado lá pela Association of Boxing Commission, ela já aprovou algumas novas categorias, ou seja, nas regras unificadas, não é bem unificado, mas nessa parte da regra do MMA, existem lá outras categorias de peso já criadas. Se um evento quiser criar uma categoria intermediária, ele pode, nas regras a categoria já está lá. Isso talvez fosse uma solução para tentar acomodar essas novas regras de desidratação. Mas lembrando que eu sempre deixei claro aqui, só aumentar número de categorias de peso não resolve o problema. É um paliativo, é tapar o sol com a peneira, porque o lutador sempre vai querer ser competitivo, não importa quantas categorias você tenha. Então, o lutador, por exemplo, vamos colocar que tem 2 categorias, você abre uma do meio, esse cara pode ser que ele não desça mais para essa, ele desça para essa. Mas pode ser que alguns ainda vão tentar manter aqui, porque
cara, eu ainda vou tentar, ainda vou manter porque eu consigo, mesmo prejudicando a minha saúde. E é por isso que a gente tem que ter essas limitações também em relação a talvez reidratação, momento da pesagem. A gente tem um One UFC que é bem diferente, eles baniram a reidratação, eles fazem inclusive no dia da luta, poucas horas antes da luta, inclusive ele faz um teste novo para ver se a pessoa teve algum tipo de reidratação, se teve ela não pode lutar. Então, eu não sei, é foda, a gente não tem um dado científico para falar o que é o certo, o que é o melhor. É melhor banir por completo ou permitir um pouco? Eu sei o seguinte, do jeito que tá hoje, não dá. Qualquer uma dessas alternativas é melhor do que tá hoje, né? O jeito que tá hoje tá complicado. A gente não precisa ter mais notícias aí de atleta quase morrendo, de atleta tremendo, quase caindo, tendo que ser carregado no dia da pesagem. Isso não é saudável. Se a gente não colocar algum tipo de limitação, e novamente, bato palmas para a Comissão Atlética da Califórnia, que ser a primeira a fazer isso, é colocar a arma na própria cabeça falando, eu sei que vão ter eventos que não vão querer vir para cá, mas alguém tem que começar, e eu acho que foi um passo muito importante. Vamos para a pergunta do Matheus Felipe, ele usou a hashtag Contragolpe Responde. Acham que o Miocic, numa luta de boxe, teria chance contra Fury? E novamente voltamos em boxe contra MMA. E essa pergunta eu entendo porque ele acabou perguntando. Teve muitas notícias recentes aí do Tyson Fury. Para quem não conhece, Fury é uma figura caricata do mundo do boxe e um monstrinho também do mundo do boxe. Assim como o Joe Jones tem um envergador invejável, o Tyson Fury é um monstro de tamanho, de envergadura, de qualquer coisa que o corpo pode oferecer numa luta de boxe, o cara tem a seu favor. E além de tudo, mesmo com esse tamanho todo, o cara é ágil. É um negócio completamente absurdo ver ele lutar. Ele realmente é um monstro, é um atual campeão mundial de boxe. E ele estava treinando recentemente MMA com o Darren Till, né? Tem um vídeo dele treinando MMA, a gente vai colocar aqui para vocês acessarem, para quem estiver interessado em ver, dando algumas cotoveladas, fazendo algumas coisas. Obviamente não mostra muita coisa que você olha e fala, nossa, que impressionante, ele vai com certeza migrar muito bem. Mas, enfim, o Tyson Fury é meio doido, ele sempre foi. E é um cara que eu não duvido nada que possa ser, bata na cabeça dele uma hora e ele tente fazer uma luta dessa, seja no MMA ou seja aceitando uma luta contra o Miocic no próprio ringue. Agora, o que a gente tem que lembrar é que não são lutas tão fáceis de sair do papel e é chance razoável de acontecer, porque se eu não me engano o próprio Tyson Fury participou da luta do WWE recentemente, inclusive, então o cara tá participando de tudo que vê na frente dele. Eu acho interessante a gente essa discussão, mas ela não tem fim, né? A gente vai ficar para sempre falando aqui, mas a única coisa que para mim é ponto pacífico é o seguinte, de uma forma geral, o cara que migra pro esporte do outro vai se dar mal. Ou tem grandes chances de se dar mal. A gente já teve tanto do MMA no luta boxe, quanto do boxe no luta MMA, e sempre quem tá migrando acabou perdendo. Eu acho que se você for fazer Miocic contra Fury no boxe, vai dar Fury. Se você fizer Miocic contra Fury no MMA, vai dar Miocic. Eu acho que a migração dos atletas aí é uma coisa que é muito complicada a adaptação. O outro esporte é muito diferente, embora pareça tudo porrada, não é. Ó, porrada aí de volta no canal. Embora pareça, mas é muito diferente. Eu acho que se essa luta for acontecer, é mais provável que ela aconteça no MMA. Eu, sinceramente, não vejo o Miocic com público e com poder assim, midiático para conseguir fazer uma promoção disso no boxe. Não sei se o UFC compraria essa história. Já o Tyson Fury, que está participando de tudo como evento, o Lender comentou aí, participou até do WWE, pode ser que ele faça lá um contrato de uma luta só para ver, e aí nesse caso é uma vantagem pro UFC, né? Você vai pegar o cara que é campeão de boxe, vai trazer aqui pro meu evento e o cara vai perder. Você vai dizer o quê? Que o meu esporte é melhor do que o de lá. Então eu acho que é por aí. Mas eu acho que tem a chance de acontecer boa também do Miocic pra lá. Eu não acho que você tem que ser Conor McGregor pra fazer essa luta acontecer. Eu acho que você tem que ser um cara relevante. Ser um campeão do UFC contra um campeão de boxe já é o suficiente para você fazer uma venda bem escrota aí de pay-per-view, porque, primeiro, as pessoas estão interessadas em ver essa disputa de estilos. Nossa, é um cara de MMA novamente indo, é um campeão do UFC que vai enfrentar um campeão de boxe. Quem será que vai ganhar? Então, nem sempre é o nome envolvido, é também o que está acontecendo ali. Hoje, o MMA e o boxe tem grandes nomes lá nos Estados Unidos para conseguir movimentar isso. O Miocic é um campeão Golden Glove, para quem não sabe, é tipo um campeonato de boxe amador bem prestigiado, tá? Inclusive muitos atletas que se dão bem no MMA tiveram esse título aí do Golden Gloves, pelo menos na parte de boxe. Mas você fala, pô, se ele tem um Golden Glove, então ele pode bater de frente com o Tyson Fury. Não! São duas coisas completamente diferentes, você ser um campeão de Golden Glove e ser um campeão profissional. São passos muito diferentes ali. O Tyson Fury, além de, como eu falei, além de que o André falou, de ser esportes completamente diferentes,
Tyson Fury é um monstro onde ele faz isso. Ele é muito bom no que ele faz. E eu realmente acho que ele engoliria o Miocic. Assim como eu acho que o Miocic engoliria ele no MMA, porque a gente vai ter que falar isso quantas vezes. Esportes diferentes. Cada um fica no seu quadrado. E o interessante disso tudo é que é sempre assim. É sempre um grande nome querendo enfrentar um grande nome. Talvez, se um campeão do UFC fosse enfrentar um cara bem mal ranqueado, entrasse no boxe pela porta dos fundos para crescer ali dentro, eu acho que ele poderia vencer as primeiras lutas dele, usando a experiência que ele tem no MMA e tal. Assim como eu acho que se um cara do boxe pegar eventos menores de MMA e tentar umas lutas ali contra gente menos experiente, que não tem jogos às vezes tão completos assim, pode ser também que ele consiga usar a trocação dele, que é de muita qualidade, para conseguir vencer essas lutas. O problema é que essa galera já vai pro maior palco. Já quer pegar o top, o maior né? desafio que tem. E sempre no maior desafio contra os melhores, a modalidade ganha. O boxe, o boxeador vai levar melhor, o MMA vai levar melhor. Então, como é sempre assim que acontece, essa é a nossa prognóstico. Vamos agora ler a pergunta do Leonardo Liberato. Em uma possível próxima luta entre Marreta e Jones, o Marreta daria o mesmo sufoco dado na primeira luta? Marreta merece voltar já lutando contra o John Jones? Cara, são duas perguntas interessantes. Eu acho que o John Jones é o maior desafio que tem hoje dentro do MMA nessa categoria de peso, né? Ninguém ali tem um jogo não decifrado da mesma forma que ele tem. Então, não ter o ritmo de luta, não estar vindo treinando, é uma coisa que pode pesar sim pro Marreta. Tem alguns atletas que não tá treinando, não tá lutando e tal, não é empecilho, o cara consegue voltar no alto nível, mas esse não é a maioria dos atletas precisa de ritmo de luta. É diferente você tá treinando round na academia e você tá dentro do octógono tomando porrada, a coisa muda bastante de figura. Então eu não sei se eu quero ver o Marreta enfrentando o John Jones direto. Se tivesse no time do Marreta, eu acho que eu ia tentar fazer um casamento de uma luta aquecimento pro Marreta. Tudo bem, não pode ser aquecimento pegando o top 15, né? Ele vai ter que pegar alguém dentro do top 5 pelo menos, mas eu acho que é melhor do que ele ir direto pro bicho papão. Eu não acho nem que isso vai acontecer. Eu não vejo possibilidade do Marreta ir direto pra luta contra o John Jones. Uma coisa é uma revanche imediata, galera. Ok, se o Marreta tivesse saudável, foi uma luta muito disputada, eu acho que ele conseguiria vender sim uma revanche nesse caso. Passou o trem, ele teve uma lesão muito séria, né? Pra quem não sabe, a recuperação do Marreta, ele tá até, pra quem segue ele no Twitter, colocando todos os passos da recuperação, foi realmente uma recuperação bem lenta, e vai demorar um tempinho até ele voltar aos treinos de forma mais completa e etc. Então, você perdeu o time, fica complicado. A categoria se movimentou, outros atletas agora estão com uma sequência de vitórias muito grandes. Então, eu não acho que o Marreta voltando, ele vai ter... Eu não acho nem que é questão de escolha. Eu não acho realmente que ele vai ter essa opção de vir direto para o cinturão. Mas eu concordo com o André. Eu não acho que é a melhor opção. Eu acho que depois de uma cirurgia séria como ele fez, ele tem que se readaptar. Ele tem que testar a água primeiro. Porque uma coisa é você tentar lutar contra algum outro lutador e acabar perdendo. Você volta, faz outras lutas e consegue aquela sequência. Agora, quando você luta pelo cinturão, você queima fichas, você queima ali algumas questões que é difícil recuperar. A gente sabe que lutadores que perdem às vezes 2, 3 vezes uma disputa de cinturão entram na geladeira e ficam, cara, você já perdeu 3 vezes. Joseph Benavidez é um excelente nome, é um excelente exemplo disso. O cara perdeu 2 vezes pro Demetrius Johnson. Até hoje ele não conseguiu disputar esse cinturão novamente. Então o Demetrius Johnson saiu, agora que está começando a respirar de novo. Então eu acho que não é uma boa o Marreta queimar essa ficha. Depois de uma cirurgia séria como ele teve, volta, vê se de fato a cirurgia, ele está bem, ele consegue fazer uma luta competitiva de novo. Fez, ganhou, eu acho que ele já vai estar lá na cabeça. Dependendo da vitória, pode ser até uma luta e depois direto cinturão. Mas direto não. Mas uma coisa interessante que o André falou sobre a questão de John Jones ser o cara ser batido, eu vou te falar que John Jones hoje é o cara ser batido em todas as categorias, se você parar de pensar em questão de nome. Jones é o último campeão dominante que a gente tem no UFC. Não existe ninguém com a longevidade que ele tem ali dentro. A gente tinha Anderson Silva, a gente tinha Joe St. Pierre, a gente tinha Demetrius Johnson. Hoje a gente não tem ninguém com a quantidade de tempo. Ok, Jones perdeu e voltou, mas vamos considerar que ele nunca ficou muito tempo sem esse cinturão dele. E se a gente considerar que ele já está como campeão há muito tempo, dessa galera que já não tá mais ali, ele é o último dos moicanos do quesito de lenda, vamos assim dizer. Ele já ascendeu a esse ponto da quantidade de tempo que ele tá com esse cinturão e ninguém consegue ganhar dele. Então ele é o último que tá ali. O cara que bater Jones, eu vou te garantir que ele vai ter uma ascensão maior do que qualquer outro lutador de outra categoria que venceu o campeão. O Jones, ele postou há algum tempo no Twitter dele uma foto dele com os ex-campeões, né? Ele tava lá, Cigano, Aldo, não sei o que lá. Ele falou assim, eu me sinto um vampiro vendo essa foto.
porque todo mundo vem e vai e eu continuo aqui, só eu igual, né? É sacanagem falar bem e vai, que os caras ficaram tempo pra caralho, Ficaram, né? Mas e alguns, inclusive, bateram recorde maior que o dele. Né? Isso. Mas aí ele usou lá, falou que ele é o vampiro, que ele tá lá, as gerações estão mudando e ele continua lá como campeão. Tem um mérito nisso aí, né? O cara realmente é muito bom no jogo dele. E agora, se o Marreta vai dar sufoco, que é a segunda parte da sua pergunta, eu acho que o Marreta tem condições de dar sufoco, sim. Eu acho que o Marreta, ele foi um lutador que ele não conseguiu jogar toda a agressividade dele na primeira luta. Ele pode dar um calor maior no Jon Jones, mas tem que levar em consideração que o Jon Jones aprendeu com aquela luta e não vai ser o mesmo cara. Então, você vai ter um Marreta, eu acho que talvez a gente tenha uma luta melhor, porque a gente vai ter um Marreta criando mais dificuldades ainda e um Jon Jones vendo o que ele pode fazer com esse trem desgovernado na direção dele, né? Vamos ver que tipo de trabalho é esse, né? Porque uma coisa é você chegar atropelando, outra coisa é você esperar que o Jones vai fazer a mesma coisa. O Jones nunca faz a mesma coisa. Não vai fazer. Toda vez que o Jones levou um sufoco, vídeo Gustafsson e agora vídeo Marreta, ele voltou melhor para os próximos combates dele. E eu acho que ele não vai dar esse mole de novo. Tô dizendo que o Marreta não vai ter condição de vencer? Não, ele vai. Ele mostrou que ele tem condição de bater de frente, sim, deu muito trabalho e, novamente, ele lutou com uma perna só desde o primeiro round. E depois ficou sem as duas pernas. Ele ficou sem as duas, chegou no momento que ele quase não estava conseguindo se mover e ainda assim deu trabalho. Então, imagina com as duas pernas 100%. É outra luta também. Então, Jon Jones que se prepare, porque não tem tarefa simples na frente dele. Então é isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo respondendo as perguntas de vocês. Se quiser participar na próxima, coloca aqui embaixo, #ContraGolpe. Responde. E não esquece, galera, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e até a próxima. Valeu, gente. Até mais.